Fala pessoal, aqui quem fala é Guilherme Puin, sou consultor e team leader aqui na Suno Consultoria e o quadro de hoje são respondendo 5 perguntas que ficaram do último vídeo do Victor Pitts, consultor e team leader também de investimentos aqui na Suno Consultoria. Então vamos lá direto ao ponto. Primeira pergunta, como avaliar se uma ação tem potencial de valorização no longo prazo? Bom, eu costumo falar sempre para os meus clientes que o mercado no curto prazo, ele é uma urna eleitoral, que a gente não sabe, não faz ideia do que pode sair dali, mas no longo prazo é uma balança de precisão, porque a única certeza que a gente tem é que o preço da ação, ele sempre vai corresponder para o lucro da empresa, em algum momento no futuro. Isso pode demorar, mas a certeza que a gente tem é que em algum momento o preço da ação vai corresponder para o lucro da empresa. Então eu me basearia bastante nos fundamentos da companhia, olhando alguns pontos em específicos. Então, primeiro, vantagem competitiva. Se essa empresa ela tem patente, barreiras de entrada, vantagem competitiva. Acredito que um exemplo muito claro de grandes vantagens competitivas aqui no Brasil é olhar a própria Vale, o custo que ela tem de extrair o minério do fundo da terra, é uma grande vantagem competitiva em relação a outras concorrentes mundiais, inclusive. Um outro ponto é a questão da gestão e da governança. Se essa gestão ela conseguiu gerar valor para você, o acionista, ao longo dos últimos anos, eu diria que esse é o fator crucial para o investidor ele conseguir ter sucesso no longo prazo e que muita gente deixa de lado no momento de investir, se essa gestão realmente acabou gerando valor para o acionista ao longo da história. E, por último, setor e tendências. Se o setor que você está investindo ela tem uma tendência de crescimento no longo prazo ou até realmente vantagens competitivas mundiais, como, por exemplo, o agro aqui no Brasil, que é um segmento que cresce acima do PIB e sozinho representa quase que 1/4 do PIB do Brasil. Então, esses seriam alguns pontos que eu levaria em consideração para que a gente pode entender se a ação ela possui potencial de valorização no longo prazo. Ah, pessoal, e antes de ir para a segunda pergunta, não deixe de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. E vamos lá para a segunda pergunta. Devo ajustar minha estratégia de investimento diante de mudanças de cenário político dos Estados Unidos? Eu até acrescentaria aqui, né, não só a política dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro ou do país onde você está investindo, tá? Eu levo bastante em consideração, né, quando você faz uma gestão de portfólio, existe aquela alocação que é estratégica, aquela alocação de longo prazo, e aquela alocação mais tática, onde você consegue fazer ajustes pontuais ali dentro do seu portfólio para conseguir diminuir o risco da sua carteira ou para conseguir, quem sabe, aproveitar alguma oportunidade, né, dada a algum movimento político ou, enfim, incentivo fiscal, como é o cenário dos Estados Unidos, por exemplo. Então, eu levarei em consideração alguns ajustes que você eventualmente pode fazer para que você consiga otimizar taticamente a alocação do seu portfólio. Mas em relação à alocação estratégica, é uma alocação baseada no seu perfil como investidor, no seu portfólio como um todo. Então isso dificilmente vai mudar baseado em algum movimento político ou incentivos fiscais que podem trazer algum impacto de curto prazo para sua carteira, tá bom? Mas obviamente que você consegue fazer alguns ajustes pontuais em relação a movimentos políticos para conseguir otimizar a rentabilidade da sua carteira, olhando mais para esse cenário tático. E vamos lá para a terceira pergunta. Qual a diferença entre uma consultoria de investimentos e um assessor de banco? Olha, eu diria que tem algumas diferenças, né, de forma bem objetiva, e a primeira é a questão da própria objetividade, onde o assessor, por muitas das vezes, ele vai indicar um produto daquele banco que ele trabalha, que não necessariamente vai ser o melhor produto dado o objetivo de curto, médio e longo prazo desse investidor. O consultor ele tem uma visão muito mais holística da vida do investidor e consegue entender melhor, né, o curto, médio e longo prazo, quando esse investidor ele pretende se aposentar, a renda ativa que o investidor ele tem, a renda passiva que esse investidor ele deseja buscar. Então, o consultor tem essa visão mais holística, ele consegue olhar para todos os bancos, né, o banco 1, o banco 2 e o banco 3, e entre os bancos ele pegar o melhor produto que faz sentido para a vida desse investidor, com isenção de conflito de interesse. E esse é o segundo ponto que eu pontuaria, é o relacionamento de longo prazo que o consultor ele acaba tendo com o investidor, dado que acaba se criando uma relação
de confiança entre o cliente, o investidor, e o consultor de investimento, dado que o consultor ele vai trabalhar em prol do cliente, né, isento de conflito de interesse, buscando o melhor produto entre várias prateleiras de bancos e, com isso, buscar gerar valor para esse cliente ao longo do prazo. E se você também está interessado em ter uma consultoria, nós aqui da Suno temos a melhor consultoria no mercado, onde a gente acaba atuando com milhares de clientes de uma forma totalmente isenta de conflito de interesse, buscando alocar os ativos que eu eventualmente sugeriria para mim, para o meu pai, para qualquer pessoa da minha família, de uma forma totalmente isenta de conflito de interesse. Então, se você está com dúvida, se você vem alocando certo seu capital, se você tem dúvida de quando que você vai se aposentar, a consultoria ela tira esse peso do seu ombro e te guia, né, para que você consiga, enfim, ter uma carteira mais voltada para os seus objetivos, de acordo com o seu perfil de risco como um todo. Então, esse é o nosso papel aqui. E, pessoal, agora eu vou ir para a quarta pergunta. Quais são os principais erros na hora de calcular um risco de um investimento? Eu diria que tem alguns erros que o investidor ele deixa de olhar ou ele não se preocupa tanto, que depois isso acaba se tornando num grande Frankenstein e impedindo com que esse investidor consiga ter retornos superiores a longo prazo. Acho que o primeiro deles é você ignorar riscos sistêmicos. Riscos sistêmicos, basicamente, no momento de pandemia, onde, independente da sua diversificação, ativos de renda variável caíram como um todo, né? Então, você acaba ficando sobreexposto a uma classe de ativos, em alguns momentos específicos, você vê toda a sua carteira cair. E aí é o momento onde você entende que talvez o seu perfil de risco não seja tão arrojado quanto você achou que seria. E aí eu venho já para o segundo grande erro do investidor, que é não ter um autoconhecimento em relação ao entendimento de risco, né, ponderado dentro da sua própria carteira. Vejo muitos clientes chegando aqui na consultoria e na reunião de entrevista a gente consegue notar como as pessoas veem, né, com um perfil mais arrojado, né, eu consigo tomar risco, e aí quando vê a carteira ela caindo 20%, 30% às vezes em um ano, começa a vir algumas insatisfações, dado que ele achou que conseguiria tomar muito mais riscos do que conseguiria. Eu mesmo, né, por experiência própria, eu vim montando minha carteira ao longo dos últimos anos, e talvez fazem 2 anos que eu consegui chegar numa carteira adequada ao meu perfil. Então, a carteira de investimento ele é um reflexo da sua vida. Então, você ter o autoconhecimento para entender o quanto que você consegue suportar de risco de verdade, faz toda a diferença para que você consiga passar no teste no travesseiro, que é dormir tranquilo de noite. E isso só chega quando você passa por alguma crise eventual que você descobre de fato o seu perfil de risco. Então, acho que esses erros são os mais comuns dos investidores e os que mais acabam prejudicando a rentabilidade e o horizonte de investimento desse investidor, tá bom? E vamos lá para a última pergunta. Como identificar tendências de mercado antes que elas se consolidem? Acho que é uma pergunta bem perspicaz e é uma pergunta muito difícil de responder como um todo, porque é muito difícil você conseguir identificar um ciclo de crescimento de algum segmento em específico, né? Então, atualmente a gente está passando por essa revolução de inteligência artificial e quem foi a grande ganhadora foi a empresa que vem vendendo pá, né? A NVIDIA, que vende os microprocessadores, né? Para que essa inteligência artificial consiga funcionar plenamente. Então, isso não é fácil de você identificar, né? É um pensamento de segundo nível, porque todo mundo gostaria de ter na carteira uma empresa de inteligência artificial, quando na verdade a grande ganhadora foi foi a empresa que vendeu, né, chips para que as inteligências artificiais consigam de fato operar bem. Outro ponto seria através de network. Uma vez que você tem uma rede bem relacionada por perto, você consegue captar algumas informações que podem fazer com que você eventualmente invista dentro de um setor em pleno crescimento. Outro ponto é através da análise de dados. Aqui você consegue usar análises quantitativas para identificar padrões emergentes de alguns segmentos, mas também não é nada trivial fazer isso. Eu diria que, e com o foco de uma alocação de capital bem feita, eu diria que isso é o que menos vai gerar retornos para o portfólio
E o que vai gerar mais retornos para o portfólio como um todo seria a estratégia que você está seguindo em relação à macroalocação de dentro da sua carteira. Valeu, pessoal. Esse foi mais um vídeo trazendo as principais dúvidas que vocês deixaram no último vídeo do Victor Pitts. E se vocês tiverem mais dúvidas, por favor, deixe aqui embaixo nos comentários para que a gente volte aqui, ou eu, ou o Victor Pitts, para responder as dúvidas de vocês. E se vocês ficarem interessados na consultoria, querem conhecer um pouco mais de como funciona, de ter um consultor perto de você para que consiga trazer alguns ensinamentos de mercado, um especialista que acompanhe diariamente a rotina do mercado, acesse esse link aqui embaixo que a gente vai entrar em contato com você, tá bom? Então, até o próximo vídeo.